Na aula passada, a gente viu como fazer a inserção de informações utilizando um comando do SQL, da linguagem SQL, o comando insert, tá? Agora a gente vai aprender como fazer uma seleção, ou seja, recuperar, pedir informações ao banco, também utilizando essa mesma linguagem, tá? Então, vamos lá voltar ao nosso PHP MyAdmin do site Infinite Free. Então, a gente tem instalado aqui o PHP MyAdmin, já estamos usando, aprendemos a fazer, inicialmente, fazer a inserção utilizando esses formulários, depois a gente viu que a gente consegue fazer essas inserções apenas utilizando os comandos SQL aqui dessa aba SQL, tá? A gente fez uma inserção, né, usando o comando insert to, vimos que no W3 Schools /SQL a gente tem todas essas descrições desses comandos da linguagem SQL, e agora a gente vai aprender um pouco sobre o select. Vou clicar aqui, ele vai mudar, já cria um template, né, um modelo do que eu posso colocar aqui, e aqui ele está dizendo, selecione o ID, o nome, o e-mail e a senha de usuário, tá? Onde, aqui é uma condição que eu posso colocar. Para simplificar, vou começar com uma seleção mais simples, né? Ele vai fazer uma busca, uma listagem, né, com base nessas informações, tá? Então, vamos lá. Agora fiz esse select dele, estou pedindo o ID, o nome e o e-mail de senha dos usuários, né? Então, ele vai selecionar todos os usuários. Então, mandei executar, ele demora um pouquinho, mas já ele aparece aqui o resultado desse pedido. Vamos aguardar. Note que aqui eu informo quais são os campos que eu quero, e aqui ele retorna isso. Por exemplo, lá eu disse que eu queria o ID, o nome, o e-mail e senha. Quando eu estiver listando, por exemplo, os usuários cadastrados no sistema, eu posso querer exibir tudo ou exibir uma parte. Então, se eu não quiser, por exemplo, exibir a senha, que é um dado sigiloso, né? Um dado que eu preciso esconder. Então, aqui ele já faz uma outra observação. Aqui, por exemplo, vamos lá. Vou fechar aqui. Então, não quero que a senha apareça, eu só removo ela aqui. Por exemplo, então vai ser o ID e o nome. Eu vou tirar o ID também, porque o ID, se eu quiser, eu não quero que apareça. Por exemplo, então eu seleciono o nome e o e-mail dos usuários, de todos os usuários. Eu não fiz nenhuma restrição, tá? Então, quando eu faço isso, apertei já executar, e ele vai fazer esse processamento. Vou aguardar mais um segundo, e ele deve me retornar aqui com o resultado dos usuários, né? Só que ordenando, ou exibindo somente o nome e e-mail. Não mostra mais nem o ID, nem mais o e-mail. Então, com isso, eu consigo filtrar o que eu quero receber. Vamos dar uma olhada aqui no W3 Schools, o comando select. É o primeiro comando que a gente aprende, tá? Então, select, você bota as colunas que você quer ver e a tabela, tá? Aqui ele coloca, se você colocar asterisco, ele está pedindo todos os campos, né? Às vezes eu não quero digitar um por um. Eu quero logo tudo, eu coloco um asterisco, que aí você seleciona tudo da tabela. Vamos voltar para o teste. Então, seleciona asterisco from usuário. Então, vamos executar e ele vai exibir todos os campos, não somente nome e e-mail, como no teste passado. Ele vai exibir agora todos. Mais um tempo. E aqui, ID, nome, e-mail e senha, tá bom? Uma coisa interessante, ele tem o select distinct também, que é uma possibilidade de fazer um select onde ele não vai repetir valores, tá? Mas eu queria mostrar para vocês agora, acho que é mais importante, o where, que você coloca uma condição. Então, selecione todos da tabela tal, onde você coloca uma condição, tá? Então, a gente pode ver aqui onde o país, por exemplo, é México. Ele colocou uma condição aqui, porque ele tem uma tabela onde tem o country, né? México, só para mostrar as pessoas com México, né? Eu poderia, por exemplo, fazer uma busca onde eu só quero retornar uma coisa, e eu vou aqui onde o e-mail, o nome é igual a Aquiles, por exemplo, né? Então, eu posso vir aqui no meu SQL, e na hora de fazer a... Tá um pouco lento aqui, deixa eu ver se ele travou.
estiver travado, eu vou ter que entrar novamente. Vou aqui entrar no meu banco. Foi. Então, o SQL está um pouco lento. Estrutura, usuário, dentro de usuário, SQL. Então, aqui eu vou selecionar tudo de usuário, onde, aí eu vou colocar nome igual a Aquiles. Eu só quero saber todas as informações de Aquiles. Quero saber qual é o e-mail dele, qual a senha, eu quero tudo desse usuário. Então, ele só não vai listar mais todos, vai listar somente o usuário, informações do usuário Aquiles. Mais um tempo. E voilá, está aqui. Ele não mostrou mais várias listas, vários usuários, somente um específico. Então, é interessante esse comando SQL na hora que a gente for listar informações de determinada tabela, né? No caso, usuários, ou mais poderia ser de produtos. Eu quero fazer um filtro, né? Eu quero somente os produtos que têm o preço acima de tantos reais, um preço abaixo de tantos. Então, com esse select e com a cláusula where, a gente pode colocar, inclusive, ordenação. Eu posso fazer uma select onde eu coloco as colunas da tabela tal e são ordenados, né, em ordem ascendente ou decrescente. Isso tudo pode ser feito nessa seleção. A gente vai entrar em mais detalhes quando a gente tiver uma aplicação real. Eu queria que vocês testassem o comando SQL, tá, com esse vídeo, para fazer essas buscas. Para isso, para ficar legal, né, para o teste ficar cada vez mais interessante, é bom que vocês cadastrem vários usuários, né, para vocês poderem colocar. Uma coisa interessante seria, por exemplo, adicionar também um novo campo, por exemplo, data de nascimento, que vocês conseguem fazer um select de idade, etc. Tá bom? Então, a tarefa para esse vídeo seria adicionar mais alguns usuários e fazer selects utilizando a cláusula where, tá? Então, tentem fazer um select com a cláusula where. É isso aí, pessoal. Então, até o próximo vídeo. Valeu!